Graça e paz, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, os 2 primeiros versos. Um texto talvez bem conhecido da maioria de nós, mas que pela graça de Deus nós vamos tentar caminhar um pouco, entrar um pouquinho nessas verdades, são muito profundas. Logicamente, em uma exposição não dá para esgotarmos o que o texto nos oferece, mas com a graça de Deus nós vamos ser edificados, que a palavra de Deus não volta vazia. Vamos ler a palavra de Deus, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, talvez esse texto ele é bem conhecido de nós, talvez da maioria de nós, um texto tão atual, tão profundo, que apenas John Piper demorou mais de 6 sermões para falar um pouco sobre ele, né? Então, por aí vocês já veem que eu não sou o John Piper e não tenho 6 sermões para falar sobre ele. Mas que nós vamos tentar aprender um pouco da palavra de Deus. Esse texto fala muito comigo há muito tempo. Estudando ele, sendo edificado por ele, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que o Evangelho é capaz de fazer e da onde o Evangelho começa a atuar nas nossas vidas. Amém? Então, Paulo aqui está falando que esse texto, primeiramente, ele já nos fala, meus irmãos, que todos nós estamos em transformação. Ninguém está isento de ser transformado. Ou você e eu estamos sendo cada dia mais conformados com este mundo, ou nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus. Neutro ninguém está. Primeira verdade. Não adianta você falar assim, eu não estou me aculturando ao mundo, mas também não estou sendo transformado. Não existe esse meio termo. Ou você está indo na corrente do mundo, contrária à palavra de Deus, ou você está sendo transformado. Essa é a primeira verdade que o texto nos aponta. Nós vamos ver aqui que a falta de renovação da mente é causa de imaturidade espiritual, é causa de tantos erros, é causa de das pessoas acreditarem em tantas mentiras, tantas heresias, de terem uma teologia tão confusa e de ficarem muito tempo na fase de inanição espiritual. Criancinhas que não crescem, que não amadurecem, porque não meditam na palavra de Deus, não investem tempo para estudar, não apenas intelectualmente, mas se debruçar com fé neste livro. E esse texto vai nos exortar para isso, que só há uma forma de você e eu sermos transformados. E não é vindo aqui em todo domingo. E não é fazendo votos. E não é falando eu vou mudar. É nos debruçarmos na palavra de Deus em oração e falar, Senhor, eu preciso ler a Tua palavra. Não existe transformação, meus irmãos, fora da palavra de Deus para nós. Nós precisamos ser ganhos por essa verdade. Não existe técnica. Isso aqui não é técnica comportamental, técnica de como você vai conseguir chegar lá. Não é uma terapia. Paulo não está falando coisas superficiais. Paulo está indo na fonte. Nós precisamos, primeiro, termos a nossa mente transformada, ganha pelo Evangelho e constantemente renovada pela palavra. Ou seja, é uma dependência diária. Nós não precisamos da palavra de Deus só para sermos salvos, mas por toda a nossa caminhada cristã. Se você falar, eu já fui salvo, então agora eu já não preciso tanto da palavra de Deus. É um engano e talvez uma prova de que você realmente não foi salvo, talvez. A salvação em Cristo nos leva a uma dependência da palavra dele. É isso que o texto vai está nos ensinando. A primeira verdade aqui, meus irmãos, é que a conversão operada por Deus, ela começa na mente. E o que o Satanás quer usar e tem usado para nos conformar a esse mundo também começa na mente. Começa na forma de nós pensarmos, de nós assimilarmos as ideias e por aí as ideias vão ganhando os nossos afetos e vão gerando atitudes em nossa vida. Tudo que você faz é porque você pensa sobre aquilo e você concorda com aquilo. Ninguém peca por obrigação. Nós pecamos porque nós acreditamos na mentira do pecado. Nós pensamos sobre ele
e a nossa mente ainda está achando que aquilo ali é uma fonte de felicidade, uma fonte de verdade, então eu vou para o pecado. Quando o Satanás foi tentar Eva, ele jogou uma informação na mente dela. Não foi assim que Deus falou. E acrescentou, e nós sabemos a história, e Eva começou a pensar, puxa vida, é verdade. Deus não está sendo justo comigo. E o pensamento dela levou ao quê? Atitude. Ganhou os afetos dela, gerou desejo por ela, e ela falou, agora eu tenho que cumprir esse desejo. Então nós precisamos estar atentos com isso. No livro, esse livro aqui, eu gosto demais dele, é Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas, acho que eu já até citei ele uma vez aqui, de Ricardo Barbosa. Ele traz algo interessante, ele diz assim, mesmo tendo convicções claras a respeito da fé que professamos em Cristo, muitos cristãos seguem pela vida emocionalmente confusos, espiritualmente desestruturados e sem experimentar a alegria e a segurança que essas convicções produzem na alma daqueles que creem. A maturidade cristã requer uma mente transformada que se expressa em emoções e sentimentos redimidos. Em outras palavras, o cristão é aquele que cresce em direção à maturidade espiritual. Nós precisamos ter a nossa mente ganha pela palavra de Deus, porque isso vai gerar até pensamentos e emoções redimidas. Nós vamos começar a pensar como Cristo e nós vamos ser transformados em todos os nossos desejos, completamente. E somente o Evangelho pode fazer isso por nós. Então, nós vamos ver aqui 4 verdades aqui. A primeira é a base do compromisso nosso de Deus conosco, está lá no verso 12, capítulo 1, parte A. É a base do compromisso e as misericórdias de Deus. Depois nós vamos ver o ato do compromisso, que é nos apresentarmos, resultado das misericórdias de Deus. O meio do compromisso ali é a negação, é lutar para não sermos conformados. E o aspecto positivo, que é o resultado disso, é ser transformados e desfrutar da vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos dê graça para compartilharmos essas verdades, meus irmãos. Paulo começa aqui, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo, quando nós lemos essa palavra pois ou portanto, ela nos remete ao que foi ensinado anteriormente. Então, o que o Paulo está falando aqui, ele está dando uma súplica. Ele não está fazendo um pedido, tanto faz, ele está rogando, ele está fazendo uma súplica de todo o coração dele, porque ele sabe que nós precisamos, que os irmãos, os cristãos ali, precisavam dessa súplica, eles precisavam estar sendo ganhos pela renovação da mente deles, por já serem cristãos. E eles precisam, porque eles estavam sofrendo ataque, mentiras, eles precisavam cultivar uma mentalidade bíblica, um pensamento bíblico. Então, Paulo está rogando, Paulo está suplicando com a autoridade que ele tinha e com o amor fraternal que ele tinha pelos irmãos. E ele diz, rogo-vos, pois. Esse pois nos remete ao que o Paulo já tinha vindo falando até o capítulo 12. Lógico que nós não vamos falar tudo, mas Paulo estava demonstrando as misericórdias de Deus. Quando ele fala no capítulo 4 de Romanos que a salvação de Abraão não é por obras, é por graça, Abraão não foi justificado por obras. Depois ele fala no capítulo 5 ali, o resultado da justificação, que nós temos paz com Deus, fruto da misericórdia de Deus. No capítulo 6 ali ele fala da santificação, da luta de não oferecermos os nossos corpos para o pecado, porque nós morremos para o pecado e o nosso corpo não pode mais estar a serviço do pecado, fruto da misericórdia de Deus. Depois Paulo fala ali no capítulo 8, fala sobre o amor de Deus, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem doença, nem nada, fruto da misericórdia de Deus. E depois Paulo, no final do capítulo 11, faz aquela doxologia, aquele hino de louvor, que nós vemos um pouco antes aqui desse texto. Ó profundidade da riqueza, capítulo 11, verso 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, Paulo vem instruindo, com base em teologia séria, o que Deus fez, a justificação, a santificação. Paulo vem falando que isso é tudo fruto da misericórdia de Deus, o que Deus fez. Agora Paulo está entrando, do capítulo 12 em diante, ele vai começar a falar de aspectos práticos da vida cristã.
E sempre é assim. Não tem como nós começarmos pela prática e não tem como nós ficarmos só na teologia. Se nós estamos entendendo o que Paulo tem falado aqui, de tudo que Deus fez por nós não podemos cruzar o braço e falar que coisa linda e continuar vivendo. A teologia, quando ela é crida, quando ela é recebida com fé, ela nos leva à transformação. Não tem como nós crermos nessa verdade e ficarmos indiferentes em relação a ela. E não estarmos sendo transformados um pouco mais à semelhança de Cristo, e não haver transformação como nós vamos ver aqui, começando na forma de pensar. Primeiramente, recusando sermos moldados por esse mundo. E uma das formas, nós vimos a mensagem de hoje de manhã do pastor Marco, como esse mundo está tentando nos amoldar, nos espremer dentro da forma dele, em todos os aspectos, na criação de filhos, na sexualidade, no casamento, no trabalho, em tudo. O mundo não é nosso amigo. Esse sistema mundano, esse séculum, sistema contrário a Deus, ele está sendo planejado para nos distrair da palavra de Deus. Se ele não pode arrancar os eleitos da mão de Deus, porque lá João fala que da minha mão ninguém os arrebata, as mãos de Deus são invioláveis, mas, por outro lado, ele pode nos atrapalhar na caminhada cristã. E tem atrapalhado, porque nós temos negligenciado o estudo da palavra de Deus. Nós temos nos ocupado, primeiramente, quase que inteiramente, de outros assuntos, e deixamos o assunto da palavra de Deus para o domingo. Crentes domingueiros. E nós precisamos ser alertas que não há mágica, meus irmãos. Não há mágica, não tem como eu e você sermos transformados apenas, Senhor, transforma a minha vida, Senhor, transforma a minha vida. D.L. Moody, um dos evangelistas do passado, ele disse que ele orava, Senhor, eu quero, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. E ele falando, parece que minha fé não aumentava. E aí ele começou a ler o capítulo 10 de Romanos e começou a estudar Romanos e continuar orando. E ele fala, desde então a minha fé vem sempre aumentando. Porque não adianta, meus irmãos, Deus instituiu esses meios de graça. Um deles é a oração, leitura da palavra, comunhão da igreja. São meios que Deus está fazendo para nos ganhar mais para Ele. E se eu negligencio a palavra de Deus, eu estou fazendo uma oração que não tem como ser respondida. Senhor, eu quero ser transformado. Aí abandona a palavra de Deus. Senhor, eu quero ser transformado. Abandona a vida da igreja. Será que essa oração nossa é sincera? Então, Paulo está falando que não é. Paulo está rogando, se nós estamos entendendo, e só tem uma forma de nós nos apresentarmos diante de Deus, é baseado nas misericórdias dele, meus irmãos. Por isso que Paulo fala, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que elas se renovam a cada manhã. Em Efésios 2, lá, nós lemos que nós estávamos mortos em nossos delitos em pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e com o amor com que muito nos amou, nos deu vida juntamente com Ele. Nós nos aproximamos de Deus por causa das misericórdias dele. E o que Paulo tem falado é que todo esse ensino que ele vem dando até o capítulo 12 é graça de Deus para nós. É um amor incondicional de Deus, a salvação de Deus, os atos de Deus, a justificação, a salvação, a santificação, é tudo graça de Deus. E Paulo está falando, eu estou rogando vocês com base nas misericórdias de Deus. John Stott ele diz assim, Paulo passou 11 capítulos falando das misericórdias de Deus, e o Evangelho é exatamente isso. E ele conclui, a demonstração da misericórdia de Deus aos pecadores indignos e indesculpáveis como nós, dando-lhe seu Filho para morrer por eles, justificando-os graciosamente pela fé, enviando-lhes o seu Espírito de vida e tornando-se filhos de Deus. É isso que Cristo fez por nós, com base na sua misericórdia. E Paulo então está falando, eu estou rogando a vocês, pelas misericórdias de Deus, com tudo isso, ele fundamenta primeiro. Primeiro ele fala, vocês têm que, pela graça de Deus, compreender tudo o que Deus fez. Será que você compreende o que Deus fez na cruz? O que é justificação? Que se você foi alcançado pela graça, Deus justificou você. Deus livrou você da penalidade eterna, do tribunal de Deus. Você não deve mais nada para Deus, não foi porque você e eu fizemos alguma coisa, mas porque Deus nos cobriu com a sua justiça. Se você não entender isso, meus irmãos, isso aqui não tem sentido. Você entende que não é por obras, como diz que por Abraão, que você não é justificado, e ninguém será justificado por obras? Você entende que se você foi justificado, você está num caminho de santificação e você não pode mais oferecer o seu corpo para o pecado, como Paulo fala em Romanos 6,13? Não reine mais, portanto, em vosso corpo
mortal, não sirvais mais ao pecado com o vosso corpo. E por isso que Paulo vai falar aqui, para nós apresentarmos o nosso corpo para o Senhor. Então, o ato do compromisso agora envolve a totalidade. Se a base é a misericórdia de Deus, como tudo na nossa vida é, o ato do compromisso envolve a totalidade do nosso ser. A parte do versículo 1 diz assim, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse pedido nos remete ao sistema de culto do Velho Testamento, onde as pessoas ofereciam, sacrificavam animais a Deus como forma de culto, e os animais, então, morriam ali, e eram animais, tinham que ser perfeitos, animais, tinha todas aquelas regras. Então, Paulo está falando que agora, vocês não precisam mais oferecer animais, vocês não precisam matar mais nada, vocês não precisam mais aplacar a ira de Deus, porque isso foi feito na cruz. O que vocês precisam é se oferecerem para Deus, toda a vida de vocês. Não existe mais sacrifício para Deus, externo. Então, Paulo que está falando aqui, ó, vocês têm que se apresentarem, apresenteis os vossos corpos, aqui fala da totalidade da nossa vida, não pode haver departamento da minha vida. É interessante que Paulo não está falando, apresenteis as vossas almas, ele está falando de corpo com a totalidade, porque para muitos irmãos daquela época, o corpo era uma prisão, era uma tumba. Então eles achavam, como nós estamos até vendo no estudo de 1 João, que o corpo não tem problema, você pode fazer o que você quiser. E Paulo está falando, não. Porque se antes nós oferecemos o nosso corpo para o pecado, como Paulo fala em Romanos 6, agora nós temos que nos oferecer para Deus. Todo o nosso ser, a nossa mente tem que funcionar de forma diferente. Os meus olhos têm que funcionar de forma diferente. A minha língua tem que falar de forma diferente. Porque o meu coração foi alcançado, foi justificado. Se isso não está se expressando na nossa forma de pensar, de viver, de relacionar, alguma coisa está errada. A palavra corpo, então, ela se refere à personalidade por inteiro, meus irmãos. Nós temos que nos apresentar integralmente a Deus e servirmos a Deus com todo o nosso ser. É o que Calvino mesmo fala, só para citar os irmãos, como isso já não é uma ideia minha. Ele diz assim, por corpos, ele tem em mente não só nossa pele e ossos, mas a totalidade do que somos compostos. Ele adotou essa palavra para que pudesse designar mais plenamente tudo o que somos, pois os membros do corpo são os instrumentos pelos quais executamos os nossos propósitos. Então, você e eu temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 6,20? Fugir da impureza, e depois ele fala assim, glorificai a Deus com o vosso corpo, que vocês fossem comprados. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Será que tudo que você e eu estamos fazendo glorifica a Deus? A forma que você está pensando glorifica a Deus? A forma que eu estou pensando? A forma que eu estou agindo, usando o corpo que Deus me deu, é para a glória de Deus? Evidencia um coração que foi transformado, alcançado pela graça, justificado pela fé? Então, Paulo vem falando, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês têm que apresentar a vocês mesmos diante de Deus cada dia mais com todo o nosso ser. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir completamente. Eu não quero mais que o meu corpo sirva a nada contrário ao Senhor. Faça nada contrário ao Senhor. Veja o que Paulo fala ali em Romanos 6, meus irmãos. Volte um pouquinho à palavra de Deus. Romanos capítulo 6. Ele começa esse Romanos 6... dizendo assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Faz uma pergunta retórica, né? Ele fala de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou seja, como que nós vamos dedicar o nosso corpo, nossa mente para o pecado, se nós falamos que nós morremos para o pecado? E aí ele diz no verso 12, do capítulo 6, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O pecado fala, pense assim, você pensa. Age assim, você age. Relaciona assim, você relaciona. Isso é obedecer o pecado. E ele diz assim, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Olha só, como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Se o coração foi alcançado, todo o corpo vai expressar isso. Tudo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer,
fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós aprendemos que a consagração nossa tem que ser total, meus irmãos. Não adianta nós falarmos, com a minha mente eu sirvo aqui, com o meu corpo eu sirvo ali, a minha alma está... Não tem jeito. Isso é uma esquizofrenia, você começa a ficar louco, porque não tem jeito. Deus nos ganhou por inteiro. Nós queremos glorificar a Deus com a nossa forma de pensar, de viver, a forma de relacionar, em todos os aspectos da nossa vida. E ele fala por sacrifício vivo, santo e agradável. É algo vivo, permanente, não morto, não mecânico. É algo santo. Deus não aceitava toda e qualquer oferta, meus irmãos. Se nós lermos ali, eu anotei aqui, se nós lermos Amós 5:21, diz assim, aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembléias solenes não tenho nenhum prazer. Isaías 29:13, ele diz assim que esse povo me honra com os lábios e com a boca, mas o seu coração está distante de mim. E o temor que aprende é só temor de homens. E eles tentam me louvar de forma mecânica, maquinalmente aprendeu. E ali Deus está falando assim, vocês estão falando coisas bonitas, mas o coração de vocês está longe de mim. E Deus não aceita. O sacrifício nosso, esse nosso oferecimento, ele tem que vir em santidade, em santificação. Se eu estou negligenciando a santidade, a necessidade de pureza diante de Deus, pela graça de Deus, nós aprendemos lá em Tiago capítulo 1:21, que fala que primeiro que nós temos que nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade, para acolher a palavra com mansidão, preparar o terreno. Não adianta eu me oferecer a Deus de qualquer jeito. Não é que Deus está agradável comigo, mas se eu estou debaixo do sangue de Cristo, se eu fui perdoado por Cristo, eu vou andar em santidade. Eu vou, pela graça de Deus, cada dia mais crescer em santidade e me oferecer de forma para Deus, porque Deus nos aceita, meus irmãos, por causa de Cristo. Deus nos vê através do sangue de Cristo. E não tem jeito de nós termos uma vida totalmente impura, afundada no pecado e achar que está tudo bem. Então, ele tem que ser um sacrifício em santidade, com base na santidade de Cristo que tem nos alcançado. E ele fala, e agradável a Deus. Isso sim vai ser agradável a Deus. Então, ele diz que é o vosso culto racional. Tanto o culto público. O que é um culto racional aqui? Não é um culto racional em oposição a um culto emocional, que no sentido de que nós não podemos ter nenhuma emoção. Tem que ser algo bem intelectual, bem frio, bem mecânico, bem acadêmico, não é isso. É como se fosse, assim, é o vosso culto lógico. Se nós entendemos as misericórdias de Deus, se nós somos alcançados pela graça de Deus, justificados, estamos crescendo em santidade, se nós estamos aqui nos apresentando diante de Deus, tudo pela graça, esse é o nosso culto lógico, porque não tem outra reação a não ser cultuar a Deus. E o que é um culto, meus irmãos? Eu permito ler aqui uma devocional que eu enviei sobre culto cristão, que eu deixei anotado, que eu não consegui passar tempo para eles ali. E isso aqui está no livro do Hermes Steinmeier. Ele diz o que é um culto cristão. Ele diz, é necessário que entendamos que o culto cristão não é algo periférico ou um adendo à vida da igreja. Por outro lado, ele também não tem um caráter mágico, dissociado da nossa fé e apego à palavra. O culto é justamente a expressão individual e coletiva da vida da igreja. O culto dominical que comunitariamente oferecemos a Deus nunca poderá ser algo maior do que a realidade da igreja no que se refere à sua comunhão com o Senhor. O culto coroa a nossa relação de amor e obediência a Deus. Temos prazer em cultuar porque sentimos alegria em conviver com o Senhor. Então, culto, meus irmãos, não é algo que acontece aqui do nada. Você e eu abandonamos a vida da igreja, abandonamos a nossa vida diária com Deus e achamos que aqui podemos oferecer um culto agradável a Deus só porque nos ajuntamos. Pode ser um lindo ajuntamento, mas será que Deus vai se agradar? O culto público é uma expressão da nossa vida diária com Deus. Se todos nós estamos cultivando uma mente cristã, um pensamento bíblico, estamos nos oferecendo a Deus, então haverá realidade no culto público da igreja. Haverá uma expressão como resposta a tudo que Deus tem feito por nós, já fez em Cristo e tem feito por nós através da sua palavra. Então, é racional, é lógico.
mas ele também mexe com as nossas emoções. Não tem lógica nós entendermos o que Cristo fez e ficarmos indiferentes. Ele não é só emocional e não é só racional. É como a fé cristã. A fé cristã, ela passa pela nossa compreensão, mas ela afeta as nossas emoções também. Não são a base dela, mas como que nós não vamos nos alegrar, ser gratos a Deus pelo que Deus fez em Cristo para nós? Então, é a questão nós estamos crescendo aqui no raciocínio. Misericórdia de Deus, Deus fez tudo isso, nos oferecemos a Deus por graça, e isso nos leva a cultuar a Deus com uma vida de culto e o culto público da igreja. Então, agora Paulo está falando. Ele entra no verso 2, é uma questão mais prática ainda. Ele fala assim agora, meus irmãos, Paulo que está dando, ele tem feito esse pedido, esse rogo, essa súplica, e agora ele dá duas ordens aqui, bem sérias para nós. Ele diz assim, e não vos conformeis com este século. Em outras palavras, Paulo está falando assim, não permitam que o mundo esprema vocês dentro do molde dele. Que ele pegue vocês e empurre vocês e façam vocês serem do jeito que eles são, que ele quer que vocês sejam. E como que isso acontece na prática? Se você se delicia em assistir programas de televisão que são contrários à palavra de Deus, se você se deixa ser guiado por mentes que não foram regeneradas, se a sua fonte de consulta são revistas de moda para como você vai se vestir, o que está na moda, se você não liga se isso está expondo o seu corpo, se não está, se isso está contra a palavra de Deus ou não, se a forma de você e eu trabalharmos é de acordo com o que o mundo ensina, se a forma de você e eu criarmos os filhos é conforme as celebridades dizem, conforme as mentalidades que não conhecem a Deus dizem. E aí você pode pegar qualquer área da sua vida. O mundo está tentando moldar-nos. Tem que ser assim. O certo agora é assim. O certo agora é vestir assim. É criar os filhos assim. É relacionar assim. É separar assim. É se divertir assim. Isso não são ideias, são imposições. Como o Marco falou hoje, o pastor Marco, inculcando em nós. E se nós gastarmos a nossa mente vendo essas coisas, ouvindo isso, qual é a chance de nós não sermos espremidos nessa forma? Você acha que se você passar 1 hora por semana ouvindo um sermão e a semana inteira vendo e ouvindo porcaria, qual que é a chance de você acreditar? No sermão de domingo ou no lixo que nós ouvimos durante a semana? Então, meus irmãos, é questão de nós levarmos Deus a sério. Não tem como em 1 hora por semana, eu quero ter a mente transformada, eu vou no culto sábado e a semana inteira eu não tenho critério no que eu ouço, no que eu vejo, nas mídias sociais que eu acesso, na forma como eu relaciono, encho minha cabeça com pensamentos mundanos. Claro que nós temos que trabalhar, claro que nós temos que pensar no trabalho, dedicar, não é isso. Mas nós sabemos muito bem se nós somos alcançados pela graça de Deus, se nós estamos sendo moldados com o mundo ou não. Se a forma de você relacionar, trabalhar, até no seu momento de lazer, se você está sendo moldado com o mundo ou não, até nas nossas formas de vestir, de falar, de brincar. E as coisas vão acontecendo. E a mentalidade nossa precisa ser ganha. Paulo, no verso 1, ele indicou e incentivou os cristãos quanto ao alvo a ser atingido. Não vos conformeis. Paulo está falando aqui, nós devemos evitar o quê? Nós devemos evitar ser moldados com o mundo. O que você precisa evitar para ser moldado pelo mundo? Critérios da palavra de Deus. O que você está assistindo, meu irmão? O que você está vendo na internet? Quem que você está seguindo nas redes sociais? O que você está alimentando a sua mente, a sua visão, o seu ouvido? Quem são os seus modelos? O que você tem passado para os seus filhos? Você lê a palavra de Deus, você procura se alimentar dela e transmitir isso para a sua casa? Ou não se fala do evangelho dentro da sua casa e da minha? Ou se deixa só para domingo? Ou se deixa só para ocasiões? A nossa mente precisa estar diariamente imersa na palavra de Deus, senão não tem chance para nós, meus irmãos. Nós precisamos evitar, e nós precisamos saber que se nós reconhecemos as misericórdias de Deus, que fomos alcançados por ela, se estamos cultuando ao Senhor, então não podemos viver como o mundo diz. Não podemos, meus irmãos. E o que se deve fazer, então? Devemos evitar ser conformados com o mundo. É dizer não.
é desligar a televisão, é ser criterioso no que vemos, na forma de relacionarmos em tudo. E Paulo diz aqui, não vos conformeis. É interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus ela sempre aponta o que não fazer e o que fazer. Ela nunca nos deixa a nosso critério. Não faça isso. Não sei o que é para fazer, só não faz isso. Isso seria legalismo. A palavra de Deus ela diz, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Paulo falando a Timóteo 2,22, fuja das paixões da mocidade. Fuja para onde? Segue a justiça com aqueles que invocam o Senhor. Ela sempre aponta, não faça isso, não vá para lá. Faça isso, venha para cá, porque Deus sabe que nós não podemos ser o nosso próprio guia. Eu não posso deixar o meu coração me guiar, porque o meu coração é enganoso. Jeremias 17,9 fala, enganoso é o coração do homem. Esse negócio de siga o teu coração, rapaz, é um ônibus sem freio na descida. Você vai estrupiar, não tem jeito. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Então, o nosso foco está onde? Nosso foco está aqui, Paulo está falando, não vos conformeis. Sempre vai ter que haver uma luta, meus irmãos. Se eu e você estamos querendo crescer em santidade, vai ter que haver renúncia. Se eu e você estamos querendo falar sim para Deus, vamos ter que falar não para o pecado. Não tem jeito de viver a vida cristã sem luta, sem renúncia. Claro que tudo isso é pela graça de Deus, é na força do Espírito Santo. Mas não tem jeito de falar, o importante é só eu tocar para frente. Não, eu tenho que chegar uma hora, praticar o arrependimento, praticar a confissão de pecados. Falar, Senhor, eu estou errado. Eu estou querendo ser transformado e, ao mesmo tempo, querer ser conformado com o mundo. Há uma luta. A vida cristã, J.I. Packer tem um livro, Religião Vida Mansa é o nome. E ele combate, lógico, é um livro assim, ele combate, ele fala que para muitos a vida cristã é uma banheira quente, o cara está sentado relaxado, não tem luta. Ele usa esse exemplo, Religião Vida Mansa. Fala que para muita gente que a pessoa não tem luta, parece que está tudo tranquilo. É uma luta espiritual para nós lermos a palavra, para nós lutarmos contra o pecado, para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós estamos num campo de batalha. E se nós não prendermos a nossa mente na palavra de Deus, meus irmãos, nós somos vítimas desse secularismo, desse mundo que é contrário a Deus, nos conceitos. Não há chance para mim e para você fora da palavra de Deus. Então ele diz aqui, não vos conformeis. Agora ele fala assim, o que nós devemos fazer? Não se deixem moldar, mas sejam transformados. Esses sejam transformados, e assim, prossigam sendo transformados. Porque se Deus já te alcançou, se Deus já me alcançou, nós já fomos feitos novas criaturas em Cristo. Isso já foi feito. A justificação é de uma vez por todas. Mas o que o Paulo está falando, a prova da justificação... Você sabe qual que é a evidência da justificação? É a santificação. Se nós fomos justificados, se nós fomos alcançados pela graça de Deus, a prova disso é que nós estamos caminhando em santificação. E caminhar em santificação, meus irmãos, sabe o que é? É não ser moldado pelo mundo e ser transformado cada dia pela palavra de Deus. Isso haverá evidência na minha e na sua vida. Não adianta nós só falarmos. Queremos honrar a Deus com os lábios e o coração está mundano, como o profeta já condenou isso lá. Tem aquele ditado que saco vazio não para em pé. Cristão com a mente vazia, meus irmãos, da palavra de Deus, não permanece. Não permanece em pé. Não adianta. Não adianta. Parece que é algo simples, meus irmãos. Só que é uma luta tão grande para nós dedicarmos à palavra de Deus. Parece assim, meus irmãos, quantas Bíblias você tem na sua casa e eu? Com certeza todo mundo aqui tem mais de uma. Parece algo tão simples, mas o maior interesse de Satanás, sabe qual que é? Não é você fazer você quebrar na sua firma, não. É distanciar você da palavra, meus irmãos. Aliás, ele até prefere que você vá bem na firma, porque daí você ensoberbece teu coração e se afasta de Deus. Muitas vezes. O maior desejo de Satanás é nos afastar da palavra de Deus. Por isso que a coisa mais difícil para nós é lermos a palavra de Deus. Você pegar a sua Bíblia em oração e falar, Senhor, você ler o texto, meditar no texto, fazer perguntas para o texto, orar o texto, como é difícil. Mas, ao mesmo tempo, como é fácil abrir a palavra, achar o texto e ler. Mas que luta que é para nós isso. Nós temos que encarar isso, meus irmãos. Eu não posso negligenciar isso, porque disso depende
a minha transformação diária, se eu já fui alcançado pelo Senhor. Eu não posso ser passivo nisso. Eu não posso ficar orando. Será que é a vontade de Deus que eu leia a Bíblia? Quem daqui já orou assim? Preciso orar. Será que é a vontade de Deus que eu seja santificado? Tessalonicenses 4,3 já fala. A vontade de Deus é essa, a vossa santificação. E tem gente que fala, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia quando Deus colocar no meu coração. Então, ele precisa primeiro ganhar o seu coração. Porque se nós somos ganhos, há um desejo, há luta. Todo dia tem vontade? Nem sempre. Nem sempre. Mas eu acho incrível, meus irmãos, quando leio o Salmo 119, que é um condensado de exaltação à palavra de Deus, os salmistas falando ali do prazer que eles tinham na palavra de Deus. Não apenas ler por ler, não ler por ritual, não ler para... Tem gente que acha que se não ler o carro vai quebrar. Isso é misticismo, é superstição. A questão nossa de nós lermos, meus irmãos, é para nós sermos transformados por Deus, sermos ganhos pelo Evangelho. E o salmista fala assim, eu tenho prazer na lei de Deus. Agora, você acha que ele sempre teve? Porque nós lemos que eles tinham lutas também. E o livro de Salmos é fantástico, porque eu até escrevi no boletim de hoje, apesar de nós, como o Marco falou lá, dos discípulos, vai ler o livro que eu indiquei hoje aí do John MacArthur, sobre os 12 apóstolos, o que ele fala. Deus escolheu impulsivo, medroso. É porque a Bíblia, meus irmãos, não é para falar de nós, é para falar de Deus. É para falar da misericórdia de Deus, do amor de Deus a pessoas tão indignas como eu e você. E se nós nos afastarmos da palavra de Deus, a nossa mente vai estar sendo enchida do quê? De mentira. Imagine essa cena, a palavra de Deus é como nós construímos muros de proteção na nossa mente. Imagina você ter um terreno e você não cuida dele, você não faz um muro, todo mundo vai lá e joga um lixo. E joga. Se você sair da sua casa pela manhã sem a palavra de Deus, você saiu sem muros. Qualquer lixo que você lê, vai jogar e você vai aceitar. Como que você vai combater a falsidade, a tentação, o pecado, se você não tem a palavra de Deus na sua mente? Se você não higienizou a sua mente com a palavra de Deus? Se você já não pensou nas coisas de Deus? Mesmo assim, nós temos lutas e caímos. Imagine se nós abandonarmos isso. Qual que é a chance, meus irmãos, que nós temos de querer vencer a tentação, de sermos transformados longe da palavra de Deus? E por que nós temos necessidade de uma mente renovada? Porque a nossa mente foi extremamente danificada pelo pecado. Deus nos fez um ser pensante. O ímpio e o cristão pensam. Qual que é a diferença? É que um pensa nas coisas do alto. Não estou fazendo nenhuma alusão. O outro pensa só nas coisas da terra. Um glorifica a Deus nos pensamentos. O outro só pensa para si mesmo. Efésios 2 fala que nós vivíamos na vaidade dos nossos pensamentos. Abra lá em Efésios 2. Efésios 2, 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Veja só, o mundo, sabe o que isso aqui é curso do mundo? É como se fosse uma correnteza. Na correnteza você não fica no lugar que você está. Uma vez eu fui atravessar um riozinho quando era da idade do meu filho. A gente estava no acampamento e tinha chovido demais. E o rio ficou violento. E um desafiando o outro, falava, vamos ver quem atravessa. Misericórdia, porque você pula aqui e você sai lá. Ó. O curso do mundo é isso aí. Você não fica no lugar onde você está, ele está te arrastando. Ele está te arrastando. Por isso que ele fala assim, vivíamos no curso desse mundo, no trajeto dele, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora. Aí ele diz, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A mente não regenerada, ela faz a vontade própria. Ela não está preocupada com a vontade de Deus. Ela não está preocupada com a glória de Deus. Ela faz o que o coração não regenerado dela manda. E um coração não regenerado, pensamentos não regenerados, atitudes não sei o quê, ímpias. Então a exortação de Paulo aqui é para nós não nos conformarmos, não é só negativa, mas para nós sermos transformados.
Agora, para eu não ser conformado, não é que então eu preciso sair do mundo. Jesus orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Muitos movimentos pensaram, o meu problema é eu tenho que morar no deserto. Acho que nos Estados Unidos tinha um grupo dos Amish, que eles queriam se isolar. Não, vamos viver isolado que, meus irmãos, Tiago fala que dentro de nós há pecado, a contenda. Claro que nós somos tentados externamente e internamente também. Então, se nós, independente de onde você viva, todos nós precisamos da transformação da palavra de Deus. Nós não somos secularistas, nós vivemos na esfera do mundo, mas temos que andar de acordo com os preceitos de Deus. Nós temos responsabilidades aqui. Nós não podemos ser alienados. Mas, se nós somos alcançados pela graça de Deus, nós sabemos se nós estamos nos amoldando ao mundo ou se nós estamos sendo transformados pela palavra de Deus. E nós temos essa necessidade. Meus irmãos, Romanos 1,28 diz de uma disposição mental reprovável, capítulo 1 que fala da mente não regenerada. 2 Coríntios 4,4 diz que cegou o entendimento deles. Efésios 4, 17 e 18 viviam na vaidade dos pensamentos, entendimento obscurecido. E 1 Timóteo 6,5 fala de mente pervertida. A característica de um não regenerado é a mentalidade, a forma de pensar dele, porque isso determina toda a sua vida. E a palavra de Deus precisa, ela diz em Efésios 4:23, que nós precisamos renovar no espírito do nosso entendimento. 2 Coríntios 10:5 diz assim que nós devemos levar cativo todo o pensamento à palavra de Deus. Amarrar o nosso pensamento na palavra de Deus. Não deixe o seu pensamento solto. A palavra de Deus diz em Salmo 139 que Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo deles chegarem. E isso é uma coisa tão prejudicial, meus irmãos, que o pensamento é uma coisa muito interna. Talvez ninguém saiba o que você está pensando. Quantos pensamentos você já teve hoje, eu? Quantos deles foram para a glória de Deus? Quantos deles foram pensamentos contrários à palavra de Deus? Quantos deles as pessoas souberam em você? Mas Deus sabe. Deus sabe. E nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos à palavra de Deus. Isso não vai acontecer assim. Ele só vai acontecer se você ler a palavra de Deus e pedir graça de fé para Deus. Senhor, eu preciso da Tua palavra. Senhor, eu preciso da Tua palavra. Porque a maioria de nós, meus irmãos, nós queremos resultados sem os meios. A pessoa quer ficar forte sem ir para a academia. Só que é aquela história. Eu já estou pagando a academia, eu vou ter que ir também? Né? Eu já estou indo na igreja, vou ter que ler a Bíblia também durante a semana agora? É o mesmo princípio. Nós queremos bons resultados sem os meios. E a forma mais difícil, meus irmãos, é mudar a mentalidade. Esse tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica, lá de Maringá. E eu conversando com ela, ela falou assim, a coisa mais difícil é mudar a mente. E eu ainda estou com aquela mente que eu quero comer tudo. Ela falou isso para ela não é cristã. Pelo menos até onde ela falou para mim. E ela falou assim, como é difícil mudar a mente agora. Meus irmãos, quanto mais a palavra de Deus, e quem que muda a nossa mente? É você e eu? Não é, meus irmãos. É o Espírito Santo, através da palavra. Então, se eu e você nos afastarmos disso daqui, a nossa mente ela está à deriva. É um barquinho de papel no oceano, na tempestade ainda, não num dia bonito. Não tem jeito. Nós não podemos brincar com isso, nós não podemos abandonar a palavra de Deus. E ele diz assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe por quê, meus irmãos? Que a religiosidade ela se preocupa com o exterior. Transformai-vos apenas o exterior, o vosso jeito de falar, de vestir. Isso daí, meus irmãos, vai ser uma evidência. Se a minha mente está sendo transformada, e eu estou entendendo a graça de Deus, eu estou sendo ganho pela palavra de Deus, o meu exterior vai evidenciar isso. A mudança de Deus é de dentro para fora. Não adianta só botar regra, pode, não pode. É uma lista de pode, não pode, pregar aqui as 95 teses, pode, não pode. Isso que a religião faz. O que eu posso? Se nós buscarmos na palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, temos o Espírito Santo, se formos ganhos, nós vamos saber, isso aqui não glorifica a Deus. Isso aqui glorifica a Deus. Essa forma de pensar está errada. Essa forma de agir está errada. Essa forma de vestir está errada. De namorar está errada. De casar está errada. De conviver com o cônjuge, de criar filhos está errada. Por quê? Porque a palavra começou a transformar a nossa mente
e Deus empurrou a mente correta para um coração correto e chega nos nossos membros. E começa a vazar pela nossa boca, pelos nossos olhos, e nós começamos, então, a glorificar Deus e ter uma cosmovisão diferente, porque começou de dentro para fora. A religião começa de fora e nunca chega dentro. Ela só fica na casca. O evangelho começa de dentro e atinge todo o nosso exterior. Porque Deus é poderoso para isso. Então, aqui nós vemos que ele está dizendo que a finalidade disso... Antes disso, quero ler mais um pensamento só do Sproul. Ele diz assim... antes de nosso arrependimento inicial, nós pensávamos de acordo com este mundo. É o que Paulo está falando. Outrora, antes de sermos ganhos pela palavra de Deus, nós vivíamos como os demais. Pensávamos como os nossos vizinhos seculares, que fazem de tudo para enterrar o seu pecado no subconsciente. Mas quando o Espírito Santo nos despertou para a nossa absoluta necessidade de um Salvador e corremos à cruz, tanto a nossa mente como a direção da nossa vida foram mudadas. A mente é central, porque a transformação parte de uma mente renovada. Então, se você quer ser transformado, vá até a palavra de Deus, gaste tempo nela. Estude a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. E a finalidade disso tudo aqui, meus irmãos, qual que é? É só para a gente entender, só para a gente aprender, só para a gente... É para nós, ele diz aqui no final, ser transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que nós vamos conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras, se eu não leio as Escrituras? Como que eu vou experimentar a vontade de Deus, cada dia mais andar de acordo com ela, em obediência a ela, se eu não leio a palavra de Deus? E nós queremos, às vezes, começar do fim. Senhor, eu quero experimentar a tua vontade na minha vida. Você está querendo começar do fim. Nós temos que começar primeiro gastando tempo, rogando a Deus por misericórdia, lutando para não conformar com esse mundo, ao mesmo tempo pedindo graça para sermos transformados pela palavra de Deus. Então nós vamos começar a ver que a nossa vida vai evidenciar uma obediência e nós vamos experimentar mais a vontade de Deus para as nossas vidas. E então nós vamos começar a andar mais em obediência, em santidade e sermos diferentes do mundo. Porque um cristão não é alguém esquisito, ele é alguém diferente. E nós fazemos diferença, meus irmãos, no mundo sendo diferentes, não sendo iguais. Tem um livro para os jovens, que eu recomendo, não só para os jovens, mas para quem quiser ler, chama Fora de Moda. É um livro que chama Fora de Moda, acho que é da editora Mundo Cristão, se não me engano. Ele fala justamente disso aí. Como que o ser cristão é andar na contramão da cultura desse mundo. É andar de acordo com o Evangelho. Então aqui, meus irmãos, o que nós podemos aprender um pouco sobre o que nós vimos até agora? Primeira coisa, meus irmãos, isso aqui não é técnica. Você já foi alcançado pelas misericórdias de Deus? Você já desfruta das misericórdias de Deus? Você já foi agraciado para saber que você é um pecador? Que tudo que você fizer, se não for pelas misericórdias de Deus e por causa da graça de Deus, não vale nada para a sua salvação? Ou você está querendo se aproximar de Deus com seus méritos? Ou você está querendo você está querendo se transformar no esforço próprio, no ritualismo? Você já foi alcançado? Senhor, eu rogo pelas tuas misericórdias. Não tem como eu me aproximar do Senhor se não for com base nas tuas misericórdias. Você já foi alcançado pela graça? Os seus pensamentos já foram renovados? Você já é uma nova criatura? Paulo diz em 2 Coríntios, se estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Forma de pensar velha já passou. Forma de se divertir já passou. Aqueles costumes antigos já se passaram. Aquela roupa não cai mais bem para o cristão. Aquela forma de divertir já não é mais cabível para um cristão, para alguém que teve uma mente e um coração transformado. Será que você consegue ler esse texto e clamar a Deus pela misericórdia dele na sua vida para que a sua mente seja cada dia mais transformada pelo Evangelho? Há um desejo no seu coração e no meu de lermos a palavra todos os dias? Se não há, meus irmãos, ore a Deus pedindo. Fala, Senhor, eu ainda não tenho tanto desejo de ler a tua palavra, Senhor. Eu ainda negocio muito ela, eu sou muito negligente.
e eu ainda só me alimento com caixinha de versículo. Eu não gasto tempo, eu não conheço a Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me dê prazer em ler a Tua palavra, me mostre a minha necessidade da Sua palavra, que não há outra forma de eu ser transformado, de eu ser salvo, se você ainda não foi, pela palavra de Deus, pela obra de Cristo. E para você que já foi salvo, quanto tempo você e eu temos gastado com a palavra de Deus? Seja sincero, meus irmãos. Com você mesmo. Seja sincero. Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Não é lendo assim, passando a mão, lendo um versículo, é gastando tempo. É como você senta para fazer uma refeição boa. Muitas vezes, meus irmãos, na correria de hoje, nós nos alimentamos da palavra de Deus igual muitas vezes nós nos alimentamos fisicamente. É no trânsito, você está no trânsito, está comendo, está falando com alguém, está comendo, você se alimenta naquela pressa. E às vezes com a palavra de Deus, assim, deixa eu colocar um salmo aqui, porque senão eu não consigo. E você está naquela correria, mas você não consegue separar um tempo, com calma, para acalmar o seu coração e meditar na palavra de Deus. É sempre o tempo que sobra. É sempre a hora que você não tem mais nada para fazer, que está cansado. Eu preciso dormir um pouco. Começa a ler a Bíblia, dorme. Nós precisamos priorizar a palavra de Deus, meus irmãos. Isso é um alerta para mim, meus irmãos, para todos nós. Eu não estou falando daqui para lá. Como é fácil nós não meditarmos na palavra de Deus. Como é fácil nós ficarmos sempre nos textos conhecidos. Já conheço. Como nós precisamos conhecer toda a palavra de Deus, meditar nela, porque é através dela que o Espírito Santo tem um compromisso com a palavra de Deus. Não abandone as Escrituras, porque a nossa mente ela é renovada por aí. Então, o nosso culto aqui público vai ter um significado vivo, e a nossa vida individual também vai ser uma vida de culto a Deus. Porque culto não é só o que nós fazemos aqui no domingo. Quando eu e você nos oferecemos a Deus, nós podemos cultuar a Deus aonde nós estivermos.